Sejam bem-vindos ao canal Via de Oração. Que alegria poder estar aqui com você para o quinto vídeo e o último dessa temporada Análise Espiritual com Olhar Católico. E hoje nós vamos falar da saga Harry Potter. Eu não vou falar de um filme específico, mas sim da saga. Por que eu vou falar da saga? E por que trazer à tona um filme que já passou-se há muito tempo? Justamente porque é um filme que até hoje ele reverbera no nosso meio. Tá aí constantemente, não só os produtos que ainda estão sendo vendidos, camisas, agendas, diversos acessórios, hamburguerias temáticas do tema Harry Potter, escolas. Então, assim, é preciso falar disso, até porque o ocultismo está aumentando cada vez mais. Então, a gente não pode fechar os nossos olhos. E essa análise eu vou me aprofundar na palavra de Deus. Então, pegue sua Bíblia, porque é através do norte que a Bíblia vai nos dar que eu vou fazer essa análise. E por que eu vou utilizar a Bíblia? Porque tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu ouço, eu preciso passar por um filtro. Muitas das coisas, por mais que sejam ruins, eu vou ver para que eu possa alertar outras pessoas. Mas muitas coisas eu já tenho que barrar e não deixar que aquilo entre no meu consciente, que aquilo entre na minha casa, que aquilo contamine os meus. Então eu preciso passar tudo por um filtro. Nem tudo eu posso deixar e permitir que avance. Eu preciso já romper. E o filme do Harry Potter, ele veio ensinar uma cultura, tanto que por isso que perpetua até hoje, que é a cultura de que fazer magia pro bem tá legal. Fazer algo que não envolva matar animal, sangue, essas coisas, então tá valendo. E não é por aí. Não é por aí. Eu já quero começar essa análise lendo 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embustidos e a doutrinas diabólicas. Quantas pessoas hoje são enganadas não por falta de informação, mas pelo excesso dela. A curiosidade, o interesse, o querer saber o que vai dar, isso faz a gente buscar. E muitas vezes buscar algo errado. Porque viu no filme, porque viu na novela, porque viu na série, porque o artista tal falou, então eu vou atrás. Só que quando eu vou atrás, eu vou sendo enganada. E muitas das vezes eu vou ser enganada porque eu compro essa ideia. A ideia que vai me ludibriar, que vai me envolver. E quando eu, sem perceber, eu já estou sendo enganada. E tem muitos hoje indo por esse caminho. O caminho do ocultismo, o caminho das trevas, achando que não é treva, achando que é algo bom. Quantas pessoas se deixam enganar só porque tais lugares, eu não posso falar os nomes, mas pessoas que acham que tais lugares, porque tem santos católicos, é da Igreja Católica. Ah, em tal lugar, e aqui eu não estou me referindo a só religiões africanas, não. Igrejas que têm até o nome de católica, mas que são brasileiras, ou que são as carismáticas, que não tem nada a ver com a renovação, se utilizam dos santos, de objetos, para achar que é a Igreja Católica, e não é. Por isso que a gente precisa estar atento. Quando eu fazia aqui no canal os 40 dias com São Bento, eu falava sobre a medalha de São Bento, que muita gente vende e não é a medalha. Muita gente comercializa a medalha falsa. E se você não prestar atenção, você pode comprar algo, não só uma medalha, uma imagem, um quadro, que na verdade ela não retrata da Igreja Católica, ela não tem nada a ver. Por isso que a gente precisa estar atento. Porque hoje, a todo momento, nós estamos sendo enganados, ludibriados, para cair nas armas do maligno. O maligno, ele mudou a sua tática. Ele sabe que ele não pode se revelar.
Então, o que que ele se utiliza? Das séries, ele se utiliza de todos esses meios que estão aí para nós, justamente para nos prender. E o filme Harry Potter fez isso brilhantemente. Por quê? São 7 livros, aonde se transformou em 8 filmes. O primeiro filme, ele estreou em 2001 e o último em 2011. Então tem mais de 10 anos que o filme foi lançado. Depois teve o derivado dele, que foi Animais Fantásticos. Teve a edição 1, 2 e 3. Não sei se pretendem fazer mais, mas até hoje esse filme Harry Potter é falado. Tem escolas ocultismo. Tem escolas de ocultismo nos Estados Unidos, diversas escolas. Aqui no Brasil tem lá no Amazonas e em São Paulo. Não sei se tem mais em alguns lugares, mas quando eu pesquisei, eu achei esses 2 lugares. E eu vou falar aqui sobre o que é ministrado nessas escolas. E por que a gente precisa estar atento? Porque justamente o filme veio ensinar magia, encantamento, de uma maneira muito mágica. E é claro que a história precisava ser bonitinha, de um rapaz órfão que precisava desenvolver os seus poderes. E aí vai falar da amizade, vai falar ali da competição. Claro, histórias ali que é o chamado cortina de fumaça. Mostra ali o lado bonitinho, mas que na verdade quer se revelar em outra coisa. Por quê? Ao pesquisar, fazer uma pesquisa mais a fundo, eu descobri que tudo ali que era ministrado na produção do filme, ali foi procurado especialistas. Assim como se é um filme de médico, uma série de médicos, você vai procurar médicos de verdade para te falar como é feito os procedimentos, qual é a linguagem médica, justamente para passar realidade na série ou no filme. E isso não é só para medicina, é para tudo. Tanto que nas novelas, quando é novela de época, eles fazem uma pesquisa minuciosa, justamente porque eles querem serem mais fiéis possíveis. Tanto que eles vão atrás até de objetos ou fabricam igual para ficar mais fiel àquela época que tá sendo mostrado ali naquela novela, naquele filme. E não é diferente quando se trata de ocultismo. Então, as orações que eram ministradas ali para magia, para encantamento, são orações que vieram de livros de bruxos, vieram da bruxaria. Então, quando você ouve aquilo, quando você lê, porque tem muita gente que tem livros do Harry Potter, então quando você lê e você ouve, você está ministrando isso para a sua vida. A palavra de Deus, vamos lá para a palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo 18, é muito clara, já é uma passagem bastante conhecida, que diz assim, lá no versículo 10, não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem que se dê adivinhação, astrologia, aos algouros, ao feiticismo, a magia, ao espiritismo, a adivinhação ou a invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. Tudo aquilo que foi feito no filme, tudo aquilo. Eu achei um site, não teve como eu trazer hoje, mas eu achei um site onde ele mostrava claramente o filme e a cena, onde teve ali orações de pura bruxaria, de puro ocultismo. E tal cena que teve aquela situação, foi ministrado isso. E isso é muito sério. Por quê? As orações que são ministradas ali, elas não são para Deus. Aquilo que está acontecendo no filme não é para Deus. Se não é para Deus, é para quem? É para o diabo. Então, quando eu dou audiência, quando eu vejo esse tipo de filme, e aqui
todos os filmes que hoje em dia tem, de terror, de suspense, esses filmes que aparecem aí nas plataformas, esses filmes que tem nas plataformas, são filmes ali que sim estão ministrando orações ao diabo na sua vida, que você está ouvindo. Então a gente não pode se dar a essas invocações. Às vezes a gente não se dá conta por que certas coisas estão acontecendo na nossa vida, porque a gente deu brecha, a gente deu abertura, a gente está dando legalidade ao diabo e ele vai se aproveitar dessa situação. Vamos ver outra passagem? Lá em Gênesis 6, versículos 5 ao 11. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de intimador e disse: exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves dos céus, porque eu me arrependo de os haver criado. O homem está se corrompendo cada vez mais. Cada vez mais o homem tem se entregue aos seus desejos, às suas concupiscências. E muitos têm se enderedado para esse mundo macabro. Quantas vezes a gente ouve que igrejas foram assaltadas, foram profanadas porque roubaram a hóstia? E é muito triste saber que satanistas acreditam mais na hóstia santa do que muito católico. Isso é muito triste. É muito triste saber que tem pessoas que não dão valor para a Eucaristia, mas muitos estão se infiltrando dentro da igreja para roubar a hóstia, para poder ter acesso diretamente ali, ser mais fácil para roubar. Então isso é muito triste. Então a gente não pode se enganar. Acho que já foi lançado ou vai lançar, não sei, um filme agora, onde está retratando ali uma bruxa toda verdezinha, parece até parente do Shrek, mas que é uma bruxa boa. E a bruxa boa, que é uma loura, nem sei qual é o nome da atriz, ela quer amar. Agora, olha só como é que eles já estão invertendo as coisas. Olha como o mundo está invertendo. Assim como ele inverte sobre a questão do casamento, também está invertendo as coisas do ocultismo. E isso Harry Potter trouxe com força, porque uma vez que traz um personagem que tem poderes, que ele não entende, que ele precisa desenvolver, que ele vai para uma escola para desenvolver isso, para aprimorar, para saber como lidar, e ali ele tem os enfrentamentos, e ali tem as competições. Então ele vai fazendo os encantamentos, as magias, tudo para o seu favor, tudo para poder combater o mal. Só que não existe o bem. Uma vez que eu me utilizo dessas ferramentas, não existe bem. Não tem essa de magia branca, magia boa, magia para fazer bem, macumba para fazer bem. Não existe essas coisas. Existe o mal. Aonde existe essas coisas, o diabo está presente. Porque vai totalmente ao contrário à palavra de Deus. E é muito triste ver que quantos católicos ainda aderem a esse filme. Tem livros. Se você for fazer uma pesquisa entre os exorcistas, é unânime. Claro, exorcistas sérios, né? Porque eu ouvi um exorcista um tempo atrás aí que parecia nem que era exorcista, porque parecia que não acreditava, então tinha que ser tirado esse cargo dele, porque não é exorcista. Porque os exorcistas sérios e bons vão ser unânimes em falar o quão mal a série Harry Potter faz na vida de uma pessoa. Não é um, não é dois, não é 5, não é 20 depoimentos, são vários. São vários. Padre Eduardo Lara, Padre Forteia, teve um outro padre exorcista também que faleceu até, que fizeram um filme, o Exorcista do Papa, que contava a história dele e falava sobre o mal que esses filmes fazem. Padres que tiveram ali
momentos que faziam exorcismo em alguém e a pessoa revelava, falava sobre o filme. E é muito triste saber que hoje tem pais que ainda bancam e incentivam seus filhos a participarem de eventos assim. Por quê? Porque hoje em dia acontece muito aqueles eventos onde a pessoa vai vestido, né? Vai a caráter do personagem. Eu não sei se na sua cidade acontece, mas Rio e São Paulo tem muito disso. Essas festas temáticas, esses encontros, essas feiras temáticas onde a pessoa vai vestida. E tem uma que estava acontecendo Rio São Paulo que era eles pegaram como que tipo um museu, fizeram ali uma exposição, na verdade, né? Uma exposição do filme Harry Potter, onde mostrava ali os filmes que já foram exibidos, mostravam roupas, objetos, e isso percorreu. E quantas pessoas estavam indo a esse evento fantasiadas, caracterizadas, ou com a capa, com aquele raiozinho, né, que o menino lá tem, com óculos. E isso você está dando legalidade. É só legalidade que você dá. Aí você pode pensar assim, mas Alessandra, esse filme é uma ficção. Como eu disse, assim como se busca para fazer um filme profissionais da área, diante do filme que vai ser feito, seja sobre cozinha, comida, avião, engenharia, a parte do ocultismo também. A semana passada, se eu não me engano, eu vi o vídeo de uma repórter aqui do Brasil, não sei o nome dela, mas ela não me é estranha porque eu já vi ela, acho que em negócio de futebol, se eu não me engano. Ela estava falando que ela assistiu uma série e ela foi e viu uma entrevista da pessoa que escreveu a série. A escritora falando que ela recebeu uma ligação de uma bruxa, porque é uma série que acontece nos Estados Unidos, mas que aqui também passa, né, nessas plataformas de streaming. E a bruxa ligou para a escritora falando para ela parar. A bruxa ligou para a escritora para avisar para ela parar, porque ela estava se utilizando, que ela tinha um livro, não sei se ela comprou, se ela achou, se ela ganhou, mas ela estava se utilizando de um livro de bruxaria e tirando as orações dali de encantamento, de magia, para colocar na série. E a bruxa, olha para você ver, né? Porque lá nos Estados Unidos é muito comum a bruxaria. Muito comum. E não é só questão de Halloween, não. É muito comum. E ela estava divertindo a escritora para ela não colocar, porque aquilo... as pessoas estavam ouvindo encantamento sem saber. Porque tem as bruxas conscientes, né? Vamos dizer assim, né? As conscientes, de que são aquelas que se você não procurar, então ela também não vai fazer nada. Agora, se você procurar, ela vai ali te auxiliar, né? Então, meio que ela estava pedindo para que ela não fizesse aquilo. E a escritora falou assim, mas não tem nada a ver, porque eu tô modificando, não sei o que. Ela falou assim, não, você não tá modificando. E aí, enfim, o vídeo era aqueles vídeos curtos no Instagram e acabou cortando, eu não sei o que foi o final. Mas era um alerta de que aquela repórter brasileira estava fazendo, né? Daquilo que você vê sem saber. É uma série, não sei, não lembro agora o nome da série, porque eu tô totalmente por fora de série. Mas eu fiquei chocada em saber, chocada não, porque já é de se esperar. Assim como em Sabrina, Wandinha, Sobrenatural, tantas outras séries de que tem essa coisa do mal, as orações, as invocações, a magia que são feitas ali, elas são reais. Aquilo que acontece nas séries, dos encantamentos, das magias, das orações, elas são tiradas de algum lugar e não é das coisas de Deus. Não é. Então, por isso que a gente não pode se dar a essa abertura para ouvir e ver. Vamos para mais uma passagem? Apocalipse, capítulo 12, versículo 9.
Apocalipse 12, versículo 9. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente chamado demônio, e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. O inimigo precisa seduzir. Naquela série, Lúcifer mostra claramente isso. O como o inimigo seduz a gente facilmente, sem perceber. Tem uma música, eu agora não vou lembrar o nome, não sei se ela foi lançada esse ano, ou se foi ano passado, mas eu acredito que foi esse ano, de um cantor, e a tradução da música, ela é uma invocação, aonde você declara que você quer ser do inimigo. E eu fiquei assim chocada, porque hoje em dia eles não estão mais escondendo. E aí, quem não entende o inglês vai achar, até porque o ritmo da música é muito legalzinha. Eu nunca tinha ouvido a música e eu vi só um trecho e eu já fiquei assim, nossa, a melodia encanta. E quantas músicas também a gente ouve e se deixa levar, e se deixa conduzir. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o inimigo nos seduz. Assim, tanto ele nos seduz que faz a gente acreditar que aquilo não é mal. Quantas pessoas ao ver Harry Potter até hoje acham que não é mal? O que eu mais achei, quando me preparava para essa análise, o que eu mais achei de vídeo falando maravilhas do filme e até de católico, eu só achei um padre exorcista falando a verdade. Mas assim, de evangélicos defendendo, eu fiquei assim, não é crente. Não é crente, não. Não é, porque se fosse uma pessoa crente, se fosse uma pessoa da palavra, ia ver o quanto é mal. E eu só achei 2 vídeos aonde falava a verdade. Um é um padre exorcista, não lembro agora o nome dele, e o outro era não sei se era pastor, mas era evangélico, que falava ali justamente sobre essa questão da sedução. E como hoje as pessoas ainda continuam sendo enganadas. Porque no tempo que Harry Potter foi lançado, a gente não tinha ali o ocultismo todo à mostra. Hoje em dia a gente já tem. A gente tem ritual em show. Porque o show que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, lá daquela velha loura, e o show que aconteceu em São Paulo foi um ritual satânico. Foi na época do Rock in Rio que teve aqui no Rio. Foi um ritual. Quantos artistas de axé, de funk, de outros ritmos têm se declarado e feito do seu show um ritual? Vou ter que falar também lá do Sul. A gente sabe que no Sul teve a tragédia, muito triste, muitas pessoas ainda estão se recuperando, verdade. Mas tem um lado do Sul que é tomado do ocultismo. Aqui no Rio de Janeiro, perto de São Paulo, tem uma igreja satânica. Tem outros lugares também que eu ouvi falar, mas aqui muito perto. Até o padre Wagner Bahia falou dessa igreja. Eu acho que já inaugurou, porque ele falou isso acho que no começo do ano, não sei se já inaugurou. Mas para você ver que hoje eles não estão mais se escondendo. Até mesmo pela internet você acha coisa. Então a gente precisa vigiar. Quero ler outra passagem aqui de 2 Coríntios. E aí eu vou entrar para falar sobre essa escola que tem, essa escola que tem aqui no Brasil. E o que eles ensinam. 2 Coríntios 11, dos versículos 12 ao 15. Mas o que faço, continuarei a fazer, para cortar pela raiz todo pretexto, aqueles que procuraram algum pretexto para se envaidecer e se afirmar igual a nós. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos, que se disfarçam em apóstolos de Cristo. A gente tem que parar com esse negócio de dar pretexto. Ah, mas não tem mal. Que mal que tem ver isso? Que mal que tem ver esse filme? É tão bonzinho. Às vezes as pessoas têm na cabeça que sacrifício é só se for de gente ou de animal. E não é. E não é.
tem encantamentos, tem palavras, tem orações contrárias. Na série da Sabrina, o dia que eu vi, porque eu assisti a série, eu assisti 2 temporadas ainda. Na primeira, eu fiquei muito incomodada, mas eu falei assim, tem nada a ver. Aí assisti a segunda temporada. Eu acho que na segunda temporada foi quando eu decidi parar de assistir. Por quê? Porque ela começou a fazer ali coisas muito sérias. Fez orações contrárias. Eles têm uma cena que eles rezam, não sei se é o Pai Nosso, mas é uma oração católica. Eles fazem a oração contrária. Na hora eu lembrei que eu já ouvi isso de um padre falando do livro que chamam de Cipriano, que é um livro de bruxaria e que vende na internet. É de fácil acesso. Deus me livre, eu nunca quero ver isso. Mas o que acontece? As pessoas têm acesso a essas coisas e as pessoas brincam. E as pessoas não levam a sério. Elas criam o quê? Pretexto. Mas é para o bem. Não existe essa coisa do bem. Então a palavra aqui de 2 Coríntios está dizendo isso. Não usar de pretexto. E aí eu continuo. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos, que se disfarçam em apóstolos de Cristo. O que não é de espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, parece bem normal que seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo as suas obras. Então, por mais que o ocultismo esteja toda à mostra, o inimigo continua usando dos seus ardis, das suas ciladas, porque muitas das vezes a gente até se acha esperto, mas o inimigo que conhece, que vai ali sondando, que fica ali, prestando atenção naquilo que a gente fala, naquilo que a gente se move, nos nossos gestos, ele vai ficar ali, pronto, para quando a gente der uma brecha ali, rapidamente. Quando a gente der um mole ali, rapidamente, vai nos pegar. Então, a gente não pode achar que a gente é esperto. A gente não pode achar que a gente... mas eu sei lidar com o inimigo, eu sei lidar com o mal, é só fazer oração tal. Tá, mas se você não tiver autoridade, a sua oração não vai valer de nada. Se você não estiver em reta comunhão com Deus, se você não estiver com o sacramento em dia, você não vai conseguir colocar o mal para correr. Não vai. O inimigo vai rir de você. É o que aconteceu naquela passagem que Jesus fala que os apóstolos não conseguiram expulsar o diabo de uma menina, e aí Jesus fala, porque vocês precisam orar mais, vocês precisam confiar mais, vocês precisam fazer jejum. Então, se os apóstolos precisavam disso, você acha que eu e você não precisam? Então, eu e você precisamos também nos preparar e preparar-nos bem. E eu falei sobre a escola, que tem uma escola no Amazonas e em São Paulo. Não é uma escola como convencional, de ter aulas todos os dias, não. Mas é uma escola de, não sei se é temporada, final de semana, mas ela é no estilo de Harry Potter, né? É um castelo, tem ali os símbolos do filme, né? Aquelas flâmulas, não sei se é flâmula que chama, mas tem aquelas flâmulas. A pessoa, quando vai passar o final de semana, ela ganha até um kit, que é a capa, o óculos, né, para você se caracterizar do personagem. E ali vão ter aulas que serão ministradas durante aquele final de semana. Tem aulas que são final de semana, tem umas que é de uma semana, de questão de temporada, não sei muito bem como é que funciona, mas nessa escola eles ensinam sobre adivinhação, sobre astronomia, vai falar sobre os signos, coisa que na Igreja Católica a gente não acredita. Aí vai falar de botânica, das plantinhas, aí você acha assim, nossa, que bonitinho, vai aprender de planta. O pouco que eu sei, tá bom? Mas tem pessoas que se utilizam de ervas para fazer poções. Tem pessoas que se utilizam de ervas para fazer chás. Eu não sei falar com propriedade, porque eu não conheço, sim,
o que tá por detrás. Mas eu já conheci uma pessoa, foi uma vizinha minha, e ela justamente mexia com isso, ela fazia chás. Ela tinha solução para tudo chá. Só que ela mexia com essas coisas do oculto. Então eu não sei o que ela falava, quais eram as palavras que eram usadas. Eu não sei se ela invocava alguma coisa em cima daquele chá, daquela porção. Gente, ó, vamos abrir a nossa mente, essas coisas existem. Essas coisas existem, de poções, de ervas. Então, isso é ensinado. Uma outra coisa que é ensinada é a ciência geográfica. Aí você vai pensar assim, nossa, vai aprender o quê? Mapa? Igual lá no escotismo, se perder? Não. É porque muitas magias, encantamentos acontecem em floresta. Você sabia disso? Acontece em floresta. E por isso que é preciso saber ali geograficamente, se você vai numa floresta para fazer algumas coisas de despacho, de trabalho, até mesmo de você receber algum banho de alguma coisa. Tem até uma cantora que fez um clipe. Ela não é muito conhecida, mas ela fez um clipe numa floresta. E ali ela ia ao encontro de uma senhora e aquela senhora depois ficava ali com um negócio que eu não sei o que era, espirulincai. Ela tinha um negócio na mão que ela ficava aspergindo assim na menina e daí depois ela soltava uma fumaça, né, como se fosse aquele sopro. Ela fumava e soprava. Aquilo ali é um feitiço, aquilo ali é magia, aquilo ali é um encantamento. Isso aí não é de Deus. Isso aí não é de Deus. Outra coisa que ensina cuidado dos animais mágicos, é o mundo da fantasia, é o mundo do faz de conta. E isso aqui tem que ter muito cuidado porque tem drogas que te deixam tão alucinados que faz você ver coisas. E não só isso, agora está na moda de muitos jovens e adolescentes acreditarem que ele não é homem, não é mulher, ele é um animal. Ele agora se comporta como animal. Isso também vem daqui, essas coisas de animais mágicos. Não, porque agora eu sou animal X. Outra coisa, defesa anti-trevas. Isso aí é o quê? Quando eu li isso, eu falei assim, eu lembrei porque antigamente, há uns anos atrás, eu assisti aquela série Sobrenatural. E era muito comum deles usarem sal grosso, borra de café. E essas coisas é muito ligada ao ocultismo, é muito ligada à magia. Então, é a tal da antidefesa de trevas. E isso aqui para nós que somos cristãos, que somos católicos, a nossa defesa é os sacramentos. É os sacramentos, confissão e comunhão. Porque os sacramentais, eles não deixam imunes. É claro que um sacramental, Deus pode se utilizar de um crucifixo, de uma água benta, de um sal bento, pode, de um óleo, pode, mas eles não vão nos defender. Ah, porque eu uso a correntinha de Nossa Senhora, porque eu uso a medalha da Medalha Milagrosa de São Bento, então eu estou protegido. Não é por aí, a gente não é supersticioso. A gente carrega para trazer o sinal do santo, para que a gente lembre de rezar, para que a gente seja mais devoto. Os sacramentos, sim, pode nos ajudar, pode sim nos fortalecer, pode até nos blindar. Mas isso não quer dizer que eu não vou enfrentar lutas, que eu não vou enfrentar desafios, que o inimigo vai olhar assim, ah, ela usa a medalha de Nossa Senhora, então não vou chegar perto. Até porque eu posso usar e não posso viver. Até porque eu posso ficar aí com um terço pendurado no pescoço, mas nem eu rezo o terço. O terço lá
no carro pendurado, mas eu nem sei rezar o terço, então não adianta. Então, os sacramentais é preciso ser usados corretamente, não é superstição e nem é para antitreva. Aquilo que afasta o mal da nossa vida é comunhão e confissão. Outra coisa que ensina na escola, feitiçaria. Fala sobre a história da feitiçaria, os benefícios, o que a gente pode fazer. Então você percebe que começa a modificar. E aí se vai um jovem, uma criança, vai ali um adolescente para um lugar desse, que não tem formação, que não tem base, onde os pais simplesmente são permissíveis e que vai achando que é coisa de juventude. E aí chega lá, vai ouvindo essas coisas, vai ficando curioso, quer aprender, quer conhecer, aí busca na internet, aí vê uma coisa que se interessou e quer comprar, quer ter, daqui a pouco tá fazendo o quê? Ritual dentro de casa. Eu já cheguei a falar aqui, vale a pena repetir, na África, é um missionário que ele mora lá, ele contando de que lá é muito comum eles pegarem as crianças para ensinar isso e fazer com que as crianças façam em casa. E esse missionário, ele mostrava o vídeo de uma mãe, onde ela pegou, o filho dela estava trancado no quarto há muito tempo, muito quieto, ela foi lá ver. Quando ela abriu a porta, viu que ele estava fazendo um ritual. Ele já tinha desenhado um pentagrama no chão, já tinha acendido as velas. Não sei se ele chegou a fazer alguma invocação, não sei, porque lá é muito comum essas coisas. E aí na hora a mãe repreendeu. Um vídeo também que eu vi semana passada, não sei se vocês viram, mas que mostrava ali uma mãe que não era brasileira. Ela havia comentado assim, minha filha tem falado que tem visto o diabo. E daí a mãe começa a ouvir, ela levanta, não sei se era de manhã, se era à noite, eu sei que ela estava ali com o celular e a porta do quarto da menina estava fechada, só que a porta do quarto estava entreaberta da menina e ela ficou no lado de fora ouvindo, que a menina estava falando alto. Só que a menina estava falando como se ela estivesse ali rezando, só que ela estava ali declarando: porque Deus abençoe a minha família. E você, diabo, você não tem força contra nós, você não tem poder contra nós, porque Deus é maior. Deus é maior, então você não vai me colocar mais medo. E ela ficava falando como se ela estivesse falando realmente para alguém. E daí a mãe comentava que a filha tem visto. E a mãe começou a ensinar ela a rezar, a orar para espantar o mal. No meio evangélico chama muito de declarar a palavra. Então ela declarava e ela falava, acho que o versículo que a mãe dela ensinou, ela falava o versículo bíblico e ela começava a falar. E eu fiquei assim, gente, quantas crianças também têm tormentos em sonho, em sono, justamente porque viram certas coisas na internet, em desenho, em programas e começam também a ver coisas. O inimigo também começa a perturbar. Quantas crianças passam por perturbação no sono e muitas vezes a mãe acha que é algum problema psicológico e é espiritual. Por isso é interessante que psicologia e padres exorcistas trabalhem juntos, porque vão discernir justamente aquilo que vem do diabo e aquilo que vem do humano. Porque nem tudo é do diabo, nem tudo é do humano, mas a gente não pode também abrir brecha. Outra coisa que ensina nessa escola é a história da magia, né? Como já fala sobre a história da feitiçaria. E ali eles falam sobre como preparar poções, bebidas para relaxamento. Ali são essas bebidas relaxantes, mas que muitas das vezes se utilizam drogas, se utilizam ervas alucinógenas. Então, percebe como é perigoso? Às vezes a pessoa está achando que é um bem. Eu vou tomar isso aqui porque vai me relaxar.
eu vou fazer isso aqui porque vai me relaxar, não estou fazendo mal para ninguém, mas você está contaminando a sua alma. A sua alma. Então, o que é que o filme faz? Além de mostrar ali a magia, Harry Potter, ele lança assim encantamentos, conjuração até mesmo de pessoas mortas para trazer a vida, feitiços de transporte, encantos. Nos filmes de terror tem rituais de verdade. Tem rituais de verdade. E Harry Potter não é diferente. E daí você pode pensar assim, ah, mas Alessandra, o meu filho gosta, minha filha gosta, o que é que eu posso fazer? Eu quero indicar para você um livro, eu ainda não li, mas eu confio muito nesse padre, pelo trabalho que ele faz, ele é um padre exorcista, é o padre Pedro Paulo Alexandre. Ele escreveu um livro que tem como título Harry Potter, o que até hoje não te contaram. Então tem lá na bio do padre do Instagram, padre Pedro Paulo Alexandre, também tem no Amazon, só você procurar aí pela internet que você acha. E eu te aconselho a você ler esse livro. E até mesmo você ler com seu filho ou com a sua filha, mas não de uma maneira de afrontar, de você falar assim, ó, vem cá que eu vou te mostrar a verdade. Não, é de você sentar com seu filho ou com a sua filha e falar assim, ó, vamos ler esse trecho e vamos conversar sobre... E daí você pode pegar a palavra de Deus e ler as passagens que eu li aqui hoje. Eu quero ler mais uma, 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, dos versículos 21 e 22, que diz assim, não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar a ira do Senhor? Acaso somos mais fortes do que Ele? Então, é preciso decidir se eu sou de Deus ou eu sou do mundo. Ou se eu sou do inimigo. Não dá para ficar com um pé lá e outro cá. Não dá para eu ficar nessa divisão. Eu preciso ser radical, porque se eu não for radical, o inimigo vai continuar me seduzindo. Então, nem tudo eu posso ver. Quando eu trago essas análises aqui no canal, não quer dizer que eu não posso ver mais nenhum filme. Você pode ver, claro, discernindo, mas tem coisas que se eu já vejo que é do mal, para que eu vou ver? Estreou agora, porque foi bem recente, estreou agora Moana 2. Quantos pais estão levando os seus filhos para ver esse filme? E o filme ele mostra várias cenas que não convém para uma criança. A música que tem no filme, não sei em qual momento, mas mostra ali a questão, tem um trecho da música que diz, parece que a Moana quer se jogar de um precipício e a música começa a falar assim, você pode se jogar porque você vai ser liberta, nada te prende. Aí imagina uma pessoa que é de mente fraca, que não tem um suporte, uma pessoa que já está perturbada, uma pessoa que já tem algum problema psicológico ao ver isso, ao ouvir isso. Ou mesmo que não tenha, essas coisas ficam no nosso subconsciente. No momento em que nós estamos passando por crises, essas ideias vêm na nossa cabeça. Essas situações vêm na nossa cabeça justamente para nos atiçar, para nos tentar. Então, se eu permito que essas coisas entram na minha casa, se eu permito que essas coisas entram pelos ouvidos e os olhos dos meus filhos, eles também estão sendo contaminados. Então vamos aprender a discernir e também não vamos deixar que qualquer coisa entre na nossa casa. Não vamos dar audiência. No começo do mês eu falei sobre um outro filme também que foi lançado, Arca de Noé. Um outro filme que deturpa a palavra de Deus. Então, assim, se deturpa a palavra de Deus, se não está coerente, para que eu vou ver? É o que eu falava na última passagem. A gente não pode ficar dando pretexto. Mas é um desenho. Mas não tem nada a ver. Mas o que tem? Então eu não vou ver mais nada. Não é que você não vai ver mais nada, mas você vai morrer se você não ver? Eu não vou morrer se eu não ver. Isso vai trazer o que para minha vida?
Pelo contrário, vai trazer contaminação. Eu aproveitei para falar desse filme, para trazer outras coisas, verdade, porque o ocultismo tá aí, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. E para encerrar, 2 Coríntios, capítulo 4, dos versículos 1 ao 6. Por isso, não desanimamos deste ministério que nos foi conferido por misericórdia. Afastamos de nós todo procedimento fingido e vergonhoso. Não andamos com astúcia nem falsificamos a palavra de Deus. Pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus. Se o nosso evangelho ainda estiver encoberto, está encoberto para aqueles que não se perdem. Se eu não proclamar a verdade, eu vou ser tragada. Se eu não viver a verdade, eu vou ser seduzida. É isso que a palavra quer dizer. Continuando. Para os incrédulos, cuja inteligência o Deus deste mundo obcecou a tal ponto que não percebem a luz do evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De fato, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, consideramos-nos servos vossos por amor de Jesus, porque Deus que disse: das trevas brilhe a luz, e também aquele que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para que irradiássemos o conhecimento do esplendor de Deus, que se reflete na face de Cristo. Então, meus irmãos, assim eu encerro a temporada 2024 da Análise Católica, para que, se você tiver algo de Harry Potter, se você tiver algo na sua casa de ocultismo, se você tiver coisas na sua casa que são objetos de outras crenças, de coisas que não são de Deus, que não professam Jesus como Senhor, renuncia, lança fora. Busque um grupo de oração, busque ajuda com ministros de cura e libertação, busque aconselhamento com padres bons, padres que vão te auxiliar, não aquele padre que vai falar assim: não, isso aí não tem nada a ver não, porque o diabo não existe. Não, isso aí você foge. De padre assim você foge, reza por ele, mas foge, porque sim, o mal existe, está ao nosso redor. O mal existe, quer sim nos corromper, quer nos estragar. Por quê? Porque ele quer fazer que a gente perca o paraíso, porque ele quer fazer com que a gente perca o céu. Então, meu irmão e minha irmã, vamos ficar firmes, vamos vigiar e não vamos deixar nos contaminar, amém? Foi uma alegria passar essa temporada com você, da análise espiritual. Se você quiser dar alguma sugestão de filme para a temporada 2005, deixa nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe a sua curtida, vamos evangelizar juntos, vamos pedir o discernimento do Espírito Santo para fazer boas escolhas, sempre pautada na palavra. Como católicos, como cristãos, temos que utilizar a Bíblia como a nossa bússola, como a nossa regra de vida e não outras coisas. Então, leia mais a palavra, busque discernimento e que o Espírito Santo te ilumine, te abençoe e que Deus, nosso Pai, possa nos ajudar nesse combate contra o mal. Que São Miguel Arcanjo interceda por todos nós. Amém. Até o próximo vídeo.